256 encarnações. Nossa senhora. Trallallero trallallà, tung 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 sahur, bombardiro crocodilo. Não existe esse sistema solar como foi desenhado, aquelas coisas bonitinhas, Sol, Mercúrio, Mares, Vênus, Terra, Júpiter, Netuno, Saturno, Urano, Plutão, isso não existe, isso aí é invenção. O Plutão, todos esses planetinhas aí estão dentro do nosso domo. Vai, Bira. Muda, filho. Então essa minha preocupação por não poder estar com meu filho se manifesta no medo das pulseirinhas coloridas, ou como foi nos anos 2000, no medo que alguém dê ao meu filho uma tatuagem temporária de chiclete que vai ter droga e vai dopá-lo. Que o mundo quer fazer mal ao meu filho, enquanto já falamos, a maioria das violências contra a criança acontecem no lar, ou seja, até a ideia de lar, de família deve ser vista de perto. É mais fácil acreditar, como nos anos 2000, que as cartas de Yu-Gi-Oh! Tinham demônios que destruíam no meu lar. Que a Xuxa, como nos anos 90, amaldiçoava o meu filho com mensagens escondidas no disco que só se revelavam se eu tocasse de trás pra frente. Ou O que era demoníaco. O que era demoníaco demais. Eu me cagava quando eu era criança. pior, que a boneca da Xuxa ganhou vida e chegou até a matar uma criança em Sorocaba, como foi amplamente divulgado. Nós estamos falando do final dos anos 80 e começo dos anos 90, em que 5% de todas as crianças nascidas no Brasil morriam antes de 1 ano de idade. Se hoje já é triste ver os índices, estamos falando de uma época bem pior. Foi um período marcado por trabalho infantil, desnutrição crônica das crianças, abandono da escola e mortalidade infantil. A mortalidade infantil caiu drasticamente a partir da criação do SUS, quando todos os brasileiros puderam ter acesso à saúde. Nós alcançamos essa vitória pelo SUS, mesmo o SUS sendo Viva o SUS. sucateado e roubado. É realmente impressionante o que as... Pois é, sucateado pra caralho. Todo mundo, todo brasileiro de qualquer lugar do Brasil vai falar: não, o hospital do SUS é uma merda, porque você entra lá, tá tudo quebrado, fudido, a parede tá fudida, chapiscada, o concreto não tá bem estruturado, tá rachado, o profissional trabalha de saco cheio, o profissional trabalha 16 horas por dia, é plantão de às vezes 3 dias seguidos, 5 dias seguidos, uma semana seguida, sem parar pra trabalhar. Mano, todo mundo fala mal do SUS, mas o problema não é o SUS, é o sucateamento e é o desvio de verba dessa porra desse serviço que a gente tem. A culpa não é da instituição em si, é de como a gente opera ele. políticas públicas pensadas para o bem do nosso povo podem fazer. É uma pena que seja tão raro na política brasileira. Quem estava matando as crianças do Brasil não era a Xuxa. Quem destruía e arrasava o lar das famílias brasileiras não era o diabo nas cartas de Yu-Gi-Oh! Ou nos filmes da Disney. E voltou, e vai voltar, e está acontecendo de novo. Você sabe que eu tô aqui desde 2020 falando contra os bilionários do mundo, ou eu tô errada? Mas sabia que eu tenho dó de uma família bilionária? Eu tenho dó de uma família bilionária, eu tenho dó da família Disney. Eles exploram, destrói, faz uns acordinhos aqui, faz. Mas de 10 em 10 anos o povo começa a falar mal da Disney, você pode reparar. E não é por causa dessas coisas não. Eu não sei o que o povo vê na Disney, gente. Na verdade eu sei sim. Eles viram na Xuxa, viram no Lucas Neto, viram nas cartas de Yu-Gi-Oh!, vem na Disney, viram na coitada da música Ragatanga. Voltou a ser assunto nas redes sociais como a Disney quer levar o capeta pra dentro da sua casa e destruir o seu lar. Eu fico absurdado. É a manifestação do que eu tô te falando todos esses minutos. O mundo está pegando fogo, mas o problema é o Rei Leão. Eu sei que esse vídeo já deve estar com mais de 1 hora, mas para falar sobre as pulseirinhas do adolescente, eu precisava falar com bastante cuidado porque é um tema polêmico, é um assunto sensível. Eu estou te trazendo outros exemplos para você entender e ficar cristalizado que nós geralmente focamos em algo que não existe, ou que é muito menor. O povo pode falar: mas senhorita Bira tinha emagrecido, tá parecendo hipopótamo de novo. Isso aqui não é gordura não, gente. Isso aqui não é gordura, isso aqui é indignação com o mundo que eu fico guardando aqui, eu preciso tirar, preciso pôr pra fora. Você pode perceber que no decorrer do vídeo eu já fiquei mais magrinho, eu já fiquei mais mignon. Pode perceber, eu já não pareço aquele mussum do começo do vídeo, já tô mais Taizinha Araújo. Eu tô mais Taizinha Araújo. Se eu gravar de cima com a cabecinha baixa, fica bem Taizinha Araújo. A mãe de uma criança de 4 anos viralizou ao destruir
tudo o que comprou pra filha, que é apaixonadíssima por Lilo e Stitch. E eram coisas caras. Você que já entrou numa rehab sabe o preço de brinquedo. Um dos bonecos, segundo ela, foi R$250. Nossa. E você vê que ela é uma mulher pobre da classe trabalhadora. E por que ela tá destruindo tudo que ela comprou com tanto sacrifício? Porque o diabo tá entrando na casa dela. Por acaso, você já me viu falando sobre algo assim? Sim, no vídeo O Pânico Cristão. E por que eu estou falando de novo? Porque está acontecendo de novo. E vai acontecer de novo. Por isso, eu estou fazendo... Sempre vai ter que ter o espantalho, né? Tá tudo uma merda, porque o diabo, né? Porque o Lula, né? Esse vídeo, talvez eu faça um outro, para eu conseguir ficar em paz e parar de repetir, para eu fingir que não é comigo. Essa mãe viu um vídeo que fez ela perceber que ela estava prejudicando a sua família por causa do filme da Disney. Ela relata que ao reassistir o filme, ela percebeu que o Stitch era, nas palavras dela, muito desorganizado, desobediente, desatento, bagunceiro. E que sua filha de 4 anos também estava agindo dessa maneira. Ou seja, a filha dela de 4 anos está muito desorganizada, desobediente, desatenta e bagunceira. Ela conta que a sua filha chega e faz um alvoroço, não obedece e não escuta. Essa atitude da filha faz a mãe gritar. E a mãe diz que isso machuca, porque, claro, ela não quer gritar com a sua filha. A filha insiste por atenção, quer sempre brincar com a mãe. Minha filha não quer nunca brincar sozinha. Ela desabafa. A mãe é certeira em esclarecer que as pessoas dizem que é a fase dos 4 anos, mas ela tem certeza que não é. É por causa do boneco Stitch. Além disso, ela confidencia que o casamento dela está com muita briga, que não há mais comunhão dentro de casa. Por causa do Stitch, E o motivo que ela vê para tantos problemas é... Não tem como você me falar que sou o Stitch. Coitado do Lilo e Stitch, mano. Lilo e Stitch foi desenhado no papel. E aí fizeram um filme com um roteiro falando: ó, esse bichinho azul aqui, ele vai vir do espaço. E aí ele vai entrar numa casa. Ele é endemoniado, endiabrado. Ele era um bicho que ficava numa jaula no espaço. Aí ele vai vir pra terra. E aí vamos humanizar ele. E no final ele vai ser o melhor amigo de uma garotinha órfã. Órfã não, né? Eu acho que a gente pode dizer que ela é órfã. Mesmo que a irmã cuide, a gente pode dizer que elas são órfãs. E aí? É isso a história. E aí ela tá arruinando essa história do bichinho azul que veio do espaço, tá preso, fudido. Que não existe. Lilo e Stitch não existe. Ele era só um desenho. Ele não existe. Esse bichinho que não existe, ele não era nem de um conto, tipo Branca de Neve, ele não era de um conto, nem isso ele era. Ele foi inventado. E esse cara azul, fudido, do espaço sideral, prisionado em jaula, que veio virar um bichinho de estimação aqui na Terra, tá fudendo seu casamento. Então tá bom. O boneco Stitch. Esse vídeo tem 8 milhões de visualizações. E sendo autêntico ou não, porque essa mulher costuma fazer rage bait, esse vídeo, de todo modo, representa esse histórico que eu estou contando pra você. Com toda a sinceridade aqui na nossa amizade gostosa, é um vídeo que me deixa estarrecido e triste, porque eu vi esse padrão acontecer na minha infância dentro da igreja adventista. Eu tenho certeza que você que teve educação protestante evangélica também viu isso acontecer. E está acontecendo ainda hoje em tantas famílias pelo Brasil. Essa mulher, e aqui eu estou usando essa mulher metafórica, eu estou usando a mãe do vídeo para me referir a essas tantas outras mulheres que nós conhecemos, essa mulher está sobrecarregada. Além de estar sobrecarregada, a experiência da maternidade não é fácil e custa muito para a saúde da mãe. A maternidade neste mundo que vivemos tem sido solitária e sem folgas. Não há uma regra a ser seguida. No momento em que um filho nasce, nasce também uma mãe. Nasce uma outra versão daquela mulher, uma versão que ela não conhece. E ela tem que ser como a Virgem Maria, se abdicar, ser puro amor e forças. Muitas das minhas amigas próximas que se tornaram mães, influenciadas pelos nossos ideais de educação positiva de hoje em dia, tinham discursos contra as telas, contra o açúcar.
Talvez você consiga lidar melhor com tudo isso, mas é muito, muito difícil tratar de uma criança que é uma explosão de demandas, energia e tédio, enquanto você tem que limpar a casa, cozinhar, lavar e depilar sua própria xereca. Sim, mano. Trabalho doméstico é... E ainda juntando trabalho doméstico com trabalho formal, meu irmão, isso deve morrer. Eu não tive essa experiência. Já ajudei, né, a cuidar da minha irmã, por exemplo, mas longe pra caralho disso, porque tá envolvido o próprio casamento, como ela falou que é cooperadora de Stitch, tá envolvido os seus filhos, em como você quer criar seus filhos, se você vai conseguir criar seus filhos como você queria, em educar seus filhos, de você dar atenção pros seus filhos, pra você não dar nenhum trauma pros seus filhos caso você fique puto e grite com eles, de você não bater no seu filho caso você também fique puto com eles na hora de corrigir. Cara, são tantas coisas, velho, que essas demandas pra pessoas físicas, pessoas comuns, seja quem for, na verdade, não existe um super-homem, uma super-mulher que consiga fazer isso, velho, sem pelo menos dar uma surtada, sem pelo menos ter um burnout, ou ficar com depressão, seja qual for o efeito colateral disso, vai existir entendeu? Hérnia de disco, tá ligado? Pode não ser psicológico, pode ser físico mesmo. As guloseimas aparecem como um grito por calma, desamparada como essa mãe com uma filha de 4 anos, filha essa que não fica parada, que não obedece e não quer brincar sozinha, exatamente como uma criança de 4 anos. Além disso, essa mulher tem brigado muito com o seu marido, um caminhoneiro. Eu prometi a mim mesmo que eu não vou cair no estereótipo do caminhoneiro, porque estereótipos são sempre preconceituosos. Mas as minhas antigas colegas lá da industrial podem dizer como no final do mês, quando a gente tá sem dinheiro e tá na xepa, são os caminhoneiros que ajudam a gente. Essa mulher sobrecarregada em um casamento infeliz, por algum motivo, não vê que se as demandas da filha de 4 anos fossem divididas com o seu marido, não seria tão pesado pra ela ser mãe. Ela não vê que parte das... E talvez também as brigas e o fim do relacionamento seja por conta também da paternidade ali, né? brigas do casamento são originadas pela disfunção do homem. Em praticamente todos os lares brasileiros, a responsabilidade de manter a casa, o relacionamento e até as finanças funcionando vem das mulheres. As mulheres não são apenas mães de seus filhos, mas de seus maridos também. Maridos que dizem que não sabem usar a máquina de lavar, maridos que ao fazer uma atividade doméstica fazem mal feito para que desestimule essa esposa a pedir ajuda. Na própria igreja evangélica vamos ter sessões especiais para cuidar das crises do casamento. Um dos programas, ministérios mais populares da Igreja Universal é a Escola do Amor, exatamente para gerenciar essas crises. Essa Escola do Amor é apresentada pelo casal composto pela Cristiane Cardoso, filha de Edir Macedo, o dono da Igreja Universal e da Record, e pelo seu marido, o pastor Renato Cardoso. Como curiosidade paralela, eu gostaria de lembrar que o pastor Renato Cardoso se envolveu... Eu já digo que eu tô com o pé atrás só de saber essa origem aí. Edir Macedo? Porra! Vai dar bom sim, hein? Envolveu com polêmicas durante a pandemia, se opondo ao fechamento temporário das igrejas. E foi noticiado na época que durante a pandemia ele pediu para os fiéis doarem o auxílio emergencial para Eu não lembrava disso. sua igreja, dizendo sobre um auxílio providencial, ou seja, um auxílio que viria de Deus. Eu tenho certeza absoluta que Deus não fala com o Edir Macedo. De todo modo, Cristiane e Renato Cardoso continuam ensinando aos seus fiéis como ter esse lindo e abençoado casamento que dura tantos anos e rendeu frutos, como o filho Felipe, que escolheu não ser pastor e contou à imprensa que tinha sido rejeitado pela família e estava enfrentando dificuldades financeiras. Cara, vai tomar no cu. 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 E vai tomar no cu também.
Felipe foi adotado por Cristiane Renato Cardoso em Portugal no mesmo período em que outros pastores da Igreja Universal adotavam crianças portuguesas, num esquema que chegou a ser denunciado à justiça daquele país por supostas irregularidades, mas foi arquivado. Segundo denúncias, não sou eu que estou falando, porque eu sou mais pobrezinha, até mulatinha eu não tenho dinheiro para processo, tá lá no jornal The Intercept. Segundo denúncias... Tá lá no Intercept, não sou eu. Essas adoções se deram porque a Igreja Universal recomendava que os pastores fossem vasectomizados por questões logísticas e para reduzir os gastos com as suas famílias. Questões logísticas. Assistindo à Escola do Amor e querendo aprender como ter um casamento tão abençoado e uma família tão bem estruturada como a de Cristiane e do pastor Renato Cardoso, eu percebi que grande parte das crises dos casais vinha de um homem incapaz e uma mulher que devia fazer tudo e ainda ser bonita e atraente. Essa mulher sobrecarregada não vê que toda aquela história que ela aprendeu sobre casamento... Nossa, sim. Aí ela não... Nossa, cara, que destruidor, cara. Olha... Difícil não ser homem feminista, viu? Porque tem essa também, né? Aí a mina se fode pra cuidar do filho, se fode pra cuidar da casa, se fode pra cuidar do marido, se fode pra fazer a porra toda, ainda trampar também às vezes, fazer os 4 ao mesmo tempo. Cuidar dela mesma ela tem que fazer também. Então ela ainda tem que continuar atraente pro marido, porque senão o marido trai. E se o marido trair, talvez ela vá até aceitar, tá ligado? Ela vai falar, não, tá bom. Nossa, cara, que vida, mano. Você tá maluco. Se fosse comigo, eu ia pular o Monte Everest. Peraí. Pausa. Então, imagina. A mina ainda tem que cuidar do marido, do filho, dela mesma, pra continuar gostosa e atraente, da casa, das finanças, da comida. Mano, e aí depois se o marido trai ela consegue encontrar uma justificativa que ela não fez o suficiente, que ela meio que mereceu isso, tá? Não tô falando que isso é a maioria, tem muita mulher que não aceita, mas tem mulher que chega nessa conclusão, entendeu? Cara, é enlouquecedor, mano. E é desgastante pra caralho. Imagina você tá no lugar dela, velho. Família e príncipe encantado não existe para quase ninguém. Essa mulher cuidará desse homem na saúde e na doença, e esse homem nunca cuidará dela nem na saúde. As mulheres estão cuidando umas das outras sozinhas. O clichê é que geralmente o primeiro suspeito da morte de uma mulher é o seu marido. Né? E comumente ele é o último, porque foi ele que matou. Ou seja, se o seu marido não te adoece por essa suposta incapacidade de lidar com a casa, com o relacionamento, com o filho e até com as próprias emoções dele, ele te deixa morrer. Porque não cuida, não valoriza, não te enxerga. E se ele não te deixa morrer, ele te mata. É claro que isso pode ser diferente na sua casa. Cada vida é única e eu estou torcendo realmente pela sua felicidade. Mas essa mulher e nós não vemos que esse padrão está se repetindo. Nós não tratamos, nós não viralizamos do problema social. Está sendo repetido dia após dia na nossa frente. Não é individual, é de todos nós. Estamos exaustos, desamparados, não podemos controlar os nossos filhos, não conseguimos sequer educar os nossos filhos porque não temos tempo com eles. O nosso casamento está falido, mas o verdadeiro problema é o filme da Disney. De todas as coisas possíveis... a gente vai procurar um culpado, né, mano? E às vezes esse culpado não vai fazer sentido mesmo, pelo menos no sentido lógico, né? Mas pra sua cabeça, basta você colocar isso na sua cabeça que você acredita. Ilusão, né? Desculpas fáceis, respostas prontas, né? É que nem quando você vai pra igreja e aí simplesmente o cara fala que o problema é porque você não tá dando dízimo pra igreja. A porra do pastor fala isso pra você. Ou o pastor pega e fala que o problema da sua vida é o demônio. Ou que o problema da sua vida é o Lula. Tá ligado? São coisas que são quase que abstratas, elas não têm laço com a realidade, não é material a coisa. Se você for buscar a materialidade e a lógica da coisa, você vai chegar em outra conclusão. Você pode até chegar numa conclusão errada, mas não vai ser essa, tá ligado? Que é o Lilo e Stitch, que é o demônio, que você não pagou a porra do dízimo,
que o, sei lá, o pastor te odeia, ou que você teve uma rixa com a sua vizinha e a sua vizinha é invejosa e agora você não tem nada. Não é essa a desculpa das coisas, não é esse o motivo das coisas. As coisas estão ruins por uma questão material, cara. Uma questão lógica. Não é algo sobrenatural que vai influenciar na sua vida material. Pode influenciar na sua cabeça, mas não na sua vida material. Isso é meio doido, né, cara? Tipo, as conclusões fáceis que a gente tira, que pode, na verdade, nos cegar. E a gente caminhar por um caminho que não faz sentido nenhum. Que podíamos falar da Disney, estamos falando da única coisa que não acontece. De todas as coisas que podíamos reclamar do SUS com direito, estávamos falando da única coisa que não aconteceu. De todas as preocupações justas em relação aos adolescentes e à sexualidade, estávamos falando da única coisa que nunca aconteceu. E tudo isso tem se repetido. Se você ainda está vendo esse vídeo, eu te agradeço. Você deve ter perdido aí quase uma hora ou até mais de uma hora me ouvindo falar sobre casos repetitivos. Não. Eu estou realmente tratando do mesmo tema à exaustão para que você perceba que nós só comentamos o caso e não a dinâmica por trás. E se nós não comentamos a dinâmica por trás, os casos vão continuar acontecendo. Eu fiquei todo esse tempo falando para a gente treinar os nossos olhos desatentos. Eu sei que você já entendeu o motivo do vídeo, mas eu só preciso falar sobre mais um assunto para desabafar, para perder essa barriguinha, que isso aqui é indignação acumulada, não é gordura, não é caloria, não é. Eu sigo a Nutri do Instagram, a pizza quando entra no forno vira proteína, todo mundo sabe. Eu vou tratar só de mais um assunto e a gente vai embora, pode ser? O problema de se fazer vídeos é que o seu rosto ficará por toda a eternidade dizendo algo pra caralho. E aí tem um problema também que é você... Quando você tá na internet, você tá mais ou menos como se estivesse falando sozinho, nesse meu caso aqui, né? Não tem um chat, né? E o problema é tipo você falar algo incompleto e você postar essa porra incompleta, tá ligado? E aí você pensa, puta, como que as pessoas vão interpretar isso? E aí você fica preocupado em explicar isso de alguma forma, sabe? Nem que seja nesse vídeo, no próximo, mas você fica preocupado de ficar passando informação errada, de você se expressar mal, de você acabar sendo cuzão com alguém que não merecia, de você acabar falando merda, e isso tá gravado pra sempre na porra da internet, tá ligado? Mas aí o que me conforta é ter tanta, mas tanta gente falando merda na internet, que eu ia ser o quê? Só mais um. Algo que você pode não acreditar mais. Você que me acompanha e gosta de mim, provavelmente concorda com alguns ou muitos dos meus pensamentos. Provavelmente você é uma pessoa que se considera de esquerda, que anseia por mudanças, mas é cético em relação a outras. Cara, eu não sei se sou cético, eu acho que é um processo que uma hora ou outra vai acontecer, cara. Eu acho que, como as contradições estão muito na nossa cara, Bira, uma hora tem que acontecer. Claro, as pessoas podem errar e simplesmente atirar no próprio umbigo, né? Mas eu acho que a mudança virá de alguma forma, entendeu? Eu não sei se eu posso dizer que eu sou cético em relação à mudança, ou até pessimista em relação às mudanças, mas eu penso que a mudança deverá vir de alguma forma. Eu não acho que a mudança virá naturalmente para o bem. Eu acho que ela pode naturalmente ir para o bem, mas a longuíssimo prazo, e eu acho que esse longuíssimo prazo nem temos. Vamos morrer antes desse longuíssimo prazo, entendeu? Eu acho que existe uma tendência de melhora da humanidade, se você for contar milênios, assim, sabe? Mas a gente nem tem milênios mais. A gente tem o quê? Centenas de anos, senão a gente morre. E aí, como assim? Como a gente morre? Pô, a gente tem aquecimento global, a gente tem escassez de água, a gente tem uma cacetada de coisa pra se preocupar, que se a gente não fizer porra nenhuma agora, a gente vai se extinguir. E você acha que o planeta liga? Você acha que o demônio vai vir pra Terra pra ajudar a gente a fazer isso? Não, a gente vai se matar sozinho. Porque a gente escolheu. Já era pra gente ter superado essa merda.
E os próprios reis, né, os capitalistas, eles sabem o que tá acontecendo, eles não são trouxa, né? Então a gente vai se extinguir porque alguém tem que ter coisa pra caralho na mão deles. Alguns outros passando fome, outros morrendo, e foda-se, né? Violência? Por que existe violência? Você acha que é por causa da desigualdade? Será que é porque o ser humano tem que se matar, né, pra conseguir sobreviver, né? Será que é porque às vezes cometer um crime é mais fácil do que ele trabalhar, né? Será? A gente fica ignorando essas merdas. A gente fica ignorando essas coisas como se, tipo, não fosse uma verdade. Como se a verdade fosse, o Lula destruiu o Brasil, né? Sei lá, o PSDB destruiu o Brasil. O Joãozinho destruiu o Brasil. O Trump destruiu o mundo. A gente vai ficar nessa ao invés de a gente simplesmente resolver a porra do problema, né? E simplesmente fazer um mundo para a humanidade, né? Assunto que sempre performou muito bem entre os meus seguidores, porque é um tema que inflama as pessoas, eram as minhas críticas em relação à pessoa não binária de cabelo azul metafórica. Por uma lógica de engajamento, continuar tratando sobre isso seria muito vantajoso para mim, como tem sido para alguns criadores que vêm crescendo ao falar desse assunto exaustivamente. E se eu continuasse falando sobre isso, essas pessoas ficariam indignadas com as minhas falas e fariam react me criticando. Já os meus seguidores iriam lá me defender. E o meu nome entraria mais uma vez nos assuntos mais comentados no Twitter, exatamente como aconteceu em 2024, por vários dias, em 3 ocasiões diferentes, quando fiz o meu vídeo É o Nosso Fim, em que eu tratava sobre o identitarismo. Eu lembro disso. Não é o que eu desejo e não é o jogo que eu jogo. E eu estava errado. E assumir isso, sendo alguém como eu que faz vídeos para a internet e depende do público, é prejuízo. É claro, você pode ainda estar assistindo. E eu já fico aqui, né? Isso aqui eu não vou cortar no meu vídeo principal. Já fica aqui que eu vou errar pra caralho. Eu vou admitir vários erros. Se achou ruim, que o Fauni erra, que o Fauni é burro, não sei o que lá. Irmão, você não precisa me ver. Você não precisa me ver. Você pode ver tanta gente aí, tem tanta gente na internet, tá ligado? Se achou ruim que eu vou errar, ou que eu não sou o fodão que acerta tudo, eu não sou o Dr. Rock, eu não sou o Dr. Rock, né? Eu não sou eu não sou o Paulo Cogos, né? Eu não sou o Olavo de Carvalho. Cara, perdão, eu não sou o Olavo de Carvalho nem o Paulo Cogos, foi mal, desculpa aí. Eu também não sou financiado pelo Brasil Paralelo. Me perdoa. Aos meus vídeos, porque eu expus alguns posicionamentos razoavelmente conservadores. Não é difícil achar comentários dizendo que eu sou uma luz em meio a tantos esquerdistas, militantes, lacradores. Mano, eu não sei o que a esquerda em si pensa sobre você, mas eu acho você super importante. Eu acho que as pautas que você traz, as discussões que você traz são super importantes. Retardados. Ou seja, dizer que eu estava errado desagrada a esse público que me assiste. E por outro lado, os não binários de cabelo azul que usam Blue Sky continuarão sem me assistir, não importa o que eu faça, porque segundo eles, eu sou a manifestação de todo o desserviço da esquerda. Ou seja, eu só tenho a perder. Mas eu tenho esse compromisso de ser autêntico, verdadeiro e mesmo olhando para uma câmera e lendo um texto, eu falo como se eu estivesse olhando nos seus olhos com toda a minha sinceridade. Então hoje eu digo que eu errei. Isso aí, Nós que estivemos na universidade, sobretudo pública, sabemos que existe sim esse grupo que milita meio estranho, fala algumas coisas meio fora da casinha e que eles se mobilizam efetivamente lá dentro. Eles fazem barulho sim, e são exatamente esses grupos os compartilhados pelos direitistas nas redes sociais como chacota e imagem da balbúrdia universitária e da esquerda. Mas esses grupos não têm poder destrutivo ou real nenhum. Fora dos muros da Fefelete USP, quantos não binários de cabelo rosa existem? Eles existem, mas quantos são? Eles são tão numerosos e poderosos assim? Quantos não binários de cabelo azul você de São Paulo viu hoje na linha vermelha do metrô? Quantos não binários de cabelo rosa você de São Cristóvão ou Fátima lá em Teresina, no Piauí, viu hoje? Mesmo você de Belo Horizonte, no meio do lado do Mercado Novo, que só tem gente errada, você não acha um homem cristão bom provedor. É só bicho e uns hétero meio afeminado. Até lá no Mercado Novo de BH, você viu quantos não binários de cabelo azul hoje? Puxa aí na sua memória, um não binário desses que a gente vê no Twitter. Eles são minoria absoluta,
Ele fica até com medo que quando eles dão pra ser feio, eles surpreendem a gente. Os não binário feio, eles são esforçados pra horrorizar o povo. Que eu me vejo pelado e sem maquiagem todo dia. Eu sei do que assusta. Eu sei. Quantos desses você vê? Se nos anos 2000 o medo era do filho virar viado ou emo, e emo era pior que viado, hoje o grande medo é do filho virar traveco. A grande realidade é essa. Os não binários se tornaram a nossa boneca assassina da Xuxa. Tem umas coisas também que o Bira fala que ele força a barra também, né? Traveco, cara. Você falando traveco. Tá bom, vai. A nossa pulseirinha do sexo. Como se essa meia dúzia de gente que quer usar elodelo fosse o maior problema do mundo, enquanto existe outra meia dúzia de gente que está literalmente, de verdade, destruindo o planeta Terra a seu bel prazer. 3.000 bilionários estão colocando fogo no mundo. 3.000 bilionários estão nos... Aí é o que eu tava falando. Tipo, os nossos reis estão um pouco se fodendo, irmão. Se eles puderem, ele te bota na fogueira, mas não uma, eles botam 5 vezes. Você pode morrer, reencarnar, ele vai te botar de novo na porra da fogueira. E é feito isso durante gerações, a gente não faz porra nenhuma, irmão. A gente não faz porra nenhuma. O que a gente faz é ouvir dos nossos pais, abaixa a cabeça e faça. Cala a boca e trabalha. É isso que a gente tem que ficar ouvindo, velho. Geração após geração. E aí quando tem um cara chato que nem eu, que reclama, que fala não deve ser assim, aí esse cara é mal visto, é ovelha negra da porra da família, é um vagabundo, é um desgraçado, essa porra deveria estar morta, essa merda não deveria existir, essa merda não deveria existir, esse moleque do caralho não deveria existir, porra. Por que esse moleque tá reclamando? Esse moleque reclama de boca cheia, ele tem um teto, não sei o que. Caralho, galera, vamos reclamar mais, vamos melhorar mais a nossa vida. Hoje em dia você vai ver todos os cargos que existem na porra do país, assim, ó. Você vai procurar vaga de trabalho, você quer ser peão, você quer simplesmente carregar caixa de um lado e levar para outro. Todos praticamente, tudo dentro do salário mínimo, até, no máximo, você sendo muito feliz, até 3 mil reais. A gente vai continuar na merda? Até quando? Pesquisa aí no Google aí, ó. Coloca no Google assim, ó. Qual deveria ser o salário mínimo no Brasil? Se você quiser, pesquisa por região também. Pesquisa por região, a IA vai conseguir te responder, porque ela vai pesquisar de vários lugares diferentes. Você vai ver. Pesquisa assim, ó. Qual deveria ser o salário mínimo no Brasil? Você tá aceitando os 1.800, não tá? Quanto você acha que deveria ser? Vamos fazer isso junto. Porque vocês acham que é sacanagem. Vocês acham que os cara reclamam. Ó. Segundo os cálculos do Diese, baseados nos custos da cesta básica, o salário mínimo ideal no Brasil deveria ser de aproximadamente R$ 7.100. Esse valor considerado necessário para cobrir despesas de uma família, moradia, alimentação, educação, saúde. É mais de 4,5 vezes superior ao salário mínimo real de 1.518 de 2025. Hoje, 1.621, né? 2026. E aí? A gente vai reclamar ou a gente vai aceitar e bater palma? Caralho, que gostoso. Como eu quero ganhar só R$2.000. Eu adoraria ganhar só R$2.000. E aí, galera? A gente vai reclamar e bater palma pro patrão, né? Porque o patrão depois vai lá na mídia e fala assim, ó, eu pago muito imposto, eu tô muito fudido. E aí ele mora numa mansão de um condomínio de luxo, que só de condomínio é 2 vezes o salário mínimo. Só de condomínio é 2 vezes a porra do salário mínimo é o que ele paga de condomínio. E aí depois você aparece lá na TV dando entrevista falando, não, realmente o patrão sofre muito, o patrão tá muito fudido, né? E isso porque a gente tá falando do cara que não é burguês e não é nem pequena burguesia. Ele também é um trabalhador, mas ele se entende burguesia. Porque algum filho da puta, Temer, ou Bolsonaro, ou qualquer idiota de ideologia de extrema-direita, ou da própria direita em si, estar vivo é estar sobre a ideologia de direita, que é, eu vou ser empreendedor, então você corresponde a outra classe, e aí você começa a moer o trabalhador que trabalha junto com você. Você às vezes tem 5, 6 funcionários, e aí você quer explorar esses 6 funcionários mais do que qualquer escravista que já existiu na Terra. Se tiver feriado você não dá,
Você também poderia estar folgando, mas se tiver feriado, você não dá pra ele, pra você trabalhar junto e ele também, na chibata, fode o funcionário o máximo possível. Ah, mas eu quero plano de saúde, não tem plano de saúde, foda-se, mas eu quero, sei lá, eu quero um total gym, eu quero academia, foda-se academia, para de ser vagabundo, trabalha. Cara, mano, eu não consigo entender o que a gente faz com a porra da nossa vida. A gente dá valor a isso aqui, ó, a nossa vida, ó. A nossa vida é essa porra aqui, ó. Pra todos. A gente chegou a um ponto de que a ideologia é superior à porra da nossa própria vida. A gente prefere dizimar a porra de uma cidade inteira do que dar valor à porra da vida, sendo que nós somos a economia. Nós, eu digo, o brasileiro em si é a economia. Não é a buçanha do patrão. Eu vou repetir isso todos os dias que eu puder da minha vida, velho. Porque as pessoas acreditam nessa merda dessa ideologia que nem existe. Essa merda nem faz sentido, cara. É só você parar pra pensar um pouquinho só. Deixando com fome, pobres e doentes e nos matando. Eles estão nos matando. É, eles estão nos matando. Mas olha ali a Ariel, não binário de bigode. É um absurdo. Ariel Pangeiro de bigode quer fazer performance lá na Fefelete USP pra quebrar o patriarcado dançando com absorvente menstruado. Ele tá dançando com absorvente menstruado. Ou seja, desfocamos do problema maior. Ariel não... Sim. Binário e metafórico de bigode não está dançando com absorvente menstruado à toa. É uma reação. E a reação de Ariel causa uma resposta agressiva. Mantenha tudo como está. E se mantivermos tudo como está, teremos os mesmos resultados de sempre. E os resultados de... Aí, ó. Reclame, cara. Reclame, senão essa merda vai continuar pra sempre, velho. De sempre têm sido benéficos para todos nós? Ariel não binária e metafórica de bigode não é a causa dos problemas da sociedade. Ariel é fruto dos problemas da sociedade. Exatamente. E muitos bicho-papão foram criados ao longo da história. Com o absorvente menstruado, Ariel é a amostra da falha desse padrão. O próprio Eludelo, que o povo fica reclamando. Ah, o Lully, né? O apelido do Lula agora, né? Lully. Porque alguém usou pronome neutro. Eu duvido que o Lula vai usar um dia pronome neutro. Mas botaram no cu dele, né? O feminicídio aqui em São Paulo aumentou pra caralho. Botaram no cu do Lula, né? Se a gasolina vier a aumentar, o que vai acontecer? Porque isso é uma condição material, porque tá acontecendo guerra e o caralho. Quando isso acontecer, vão botar no cu do Lula. Mas se tivesse aumentado a porra da gasolina no governo Bolsonaro, a culpa também é essa do Lula. Você compreende? Você compreende a loucura que a gente vive? Você compreende que é só falar. É que nem o lance da igreja. É só você falar que é o demônio que é o culpado de tudo, que as pessoas acreditam. As pessoas são burras? As pessoas não são burras. As pessoas estão cansadas e não têm nem tempo pra raciocinar. Porque é mais fácil essas respostas prontas. É mais fácil você acreditar nelas do que você realmente parar pra pensar. De você refletir. Ou ter a condição psíquica pra isso. Em mulher que ninguém quer dizer que é a razão do feminicídio. Parece que é mais confortável gritar a cada caso de feminicídio do que dizer o problema está aqui. Ariel é a manifestação do neoliberalismo, é um Uber. Cada motorista do Uber está separado, o interesse de cada motorista do Uber é individual, seja você o seu próprio patrão. Do mesmo modo, Ariel será elo mesmo o seu próprio gênero. Com todo respeito aos Ariéis reais, a identidade de Ariel, tão única, é um reflexo dessa atomização da sociedade, em que nós somos como átomos isolados e nós somos o nosso próprio universo de referência. E mesmo com essa atomização, mesmo entre os motoristas de Uber e os não binários de cabelo azul hipotéticos, há essa tentativa de troca. Tem os grupos onde o motorista fala sobre o trânsito, tem os grupos onde o não binário vai filosofar sobre o gênero, porque nós, biologicamente, dependemos uns dos outros. Nós não podemos viver sozinhos. Eu não vou me cansar de repetir. Os não binários de cabelo azul não são os nossos inimigos. Claro que Nós não. somos o nosso tempo e o nosso espaço. E eu estava vindo da universidade e das redes sociais. E nesses lugares, o grupo da Ariel não binária e metafórica fazia barulho. Eu estava vendo o mundo a partir daquela bolha. Eu entendo que as pautas deles chegaram ao senso comum muito mais rápido do que outras, e tem um motivo para isso ter acontecido. Mas não façamos essas pessoas de bebê reborn.
Não façamos uns aos outros de bicho-papão. Perceba que tudo está acabando com o mundo. O Isso aí, Bira caralho, isso aí, filme Bira da caralho. Disney, o divórcio, os canudos, a Virgínia, os não binários, a PrEP, os seus banhos longos, aqueles que dão o cu, a chaperone. Tudo está acabando com o mundo, menos aquilo que realmente está acabando. Exatamente, Bira, exatamente. A ideologia tá corroendo a nossa vida, Com o velho. mundo. Parece que nós precisamos falar sobre tudo, menos do que precisamos falar. E isso causa cansaço. Inevitavelmente, nós vamos ficar cansados. Eu não estou aqui hoje para te deixar sem esperança. Eu não quero só te trazer notícia triste e te deixar com mais cansaço. Hoje, eu queria dizer que nós estamos continuamente focando em questões que não existem. Talvez eu faça um próximo vídeo falando sobre os problemas que existem e finalmente eu possa parar de repetir assuntos e comentar notícias, que era algo que eu nunca quis fazer, mas eu tenho feito para tentar manter os nossos olhos atentos, para você perceber que a notícia é diferente, mas a dinâmica dos acontecimentos não é. Eu sou pessimista e eu sempre vejo o copo meio vazio. Mas eu sei que dentro dele há água. A minha mensagem, na verdade, é para que você não desista da vida. Eu quero que você entenda que a vida não é pesada. A vida está pesada. Isso. Fazem a vida ser pesada. É uma Mas condição. para mudar isso, todos nós precisamos encarar as verdades incômodas e destruir o que nos é tão familiar. Não devemos procurar o bicho-papão. Não existe bicho-papão. Exato, eu ia falar isso. Não existe bicho-papão. É só o nosso quarto escuro e o nosso medo do desconhecido. Lidemos com isso. Vamos lidar com a nossa incapacidade, que é o que nos faz humanos. Falar que existe um bicho-papão é mais cômodo e menos doloroso. Mais Inventar fácil. histórias é mais fácil do que resolver problemas. Falar que a sociedade está doente é mais fácil do que falar qual é a doença. Exatamente, Bira. Mesmo os mais bem-intencionados que tentam dizer qual é a doença, não dizem qual é a causa A origem. da doença, mas podem até oferecer um remédio. Remediar uma doença não deve ser nosso foco, devemos prevenir. Para prevenir, você precisa, por exemplo, parar de fumar. Ou ir direto na raiz. Mas parar de fumar Esquerda radical. é tão difícil e envolve uma mudança tão grande, uma força tão visceral, que nós não temos. Então é mais confortável pensar que a doença deve ser por causa da vacina, do mal-olhado, do rancor. Jamais é por causa dos nossos hábitos e do nosso próprio corpo. É isso que estamos vivendo dia após dia nas nossas vidas em tantas áreas. Nós estamos com medo do bicho-papão. Nós desperdiçamos nossa breve vida focando em coisas que praticamente não existem. E aqui eu não estou falando só de pulseirinhas, bebê reborn e fake news. Eu estou falando dessa busca fantasiosa por bens de consumo e vida instagramável, quando na verdade nós só temos uns aos outros. E até isso acabará. Mas é claro que nós precisamos resolver problemas, mas é sempre problemas no abstrato. E se falamos dos problemas que existem, apontamos casos isolados. E os casos isolados vão se repetir. Então, mostrar os mesmos casos com outra roupagem cansa. Eu estou cansado de testemunhar, de denunciar os mesmos problemas, os mesmos crimes. Você também deve estar. Mas quem quer falar do enorme elefante branco que está na sala e é muito mais real do que o temido bicho-papão? A grande realidade é que estamos enfrentando um information overload, que está nos levando a um digital burnout. Caralho, isso faz sentido, mas essas expressões são maravilhosas, não? Não é algo desprezível, é urgente. E precisamos falar sobre isso. Ah, eu adoro a Bira, cara. A Bira é foda. From all of us at Aerosmith to all of you out there, wherever you are. Remember,
The light at the end of the tunnel, maybe you. Good night.